Olá, boa tarde, meus corações. Como é que vocês estão? Cá estamos para continuar a ler O Poder do Agora de Eckhart Tolle. Vamos ler a introdução. A origem deste livro. Não me interesso muito pelo passado e raramente penso nele. No entanto, gostaria de lhe falar sucintamente sobre como me tornei mestre espiritual e como este livro veio a lume. Até aos meus 30 anos, vivi num estado de quase permanente ansiedade intercalada por períodos de depressão suicida. Presentemente é como se lhe estivesse a falar de uma vida passada ou da vida de uma outra pessoa. Uma noite, pouco depois de ter feito 29 anos, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Já anteriormente tinha acordado muitas vezes com uma sensação semelhante, só que desta vez era muito mais intensa. O silêncio da noite, os vagos contornos dos móveis na escuridão do quarto, o ruído distante do comboio, tudo parecia tão estranho, tão hostil e tão completamente sem sentido que gerou em mim um profundo ódio pelo mundo. A coisa mais repugnante de todas, no entanto, era a minha própria existência. Que razão tinha eu para continuar a viver com este fardo de infelicidade? Por que continuar com esta luta constante? Sentia que um profundo anseio de aniquilação pela não existência estava agora a tornar muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Era este o pensamento que se repetia na minha mente. Depois, de repente, dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Serei um ou dois? Se não posso continuar a viver comigo, é porque em mim deve haver dois, o eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver. Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Fiquei tão desorientado com esta estranha descoberta que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Depois senti-me arrastado para o que me pareceu um vórtice de energia. Era um movimento lento de início e depois acelerado. Fui tomado por um medo intenso e o meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resistas a nada, como se ditas dentro do meu peito. Sentia-me como que a ser sugado para dentro de um vazio, mas era como se esse vazio fosse mais dentro de mim do que fora de mim. De repente não havia mais medo e deixei-me cair nesse vazio. Não me recordo o que aconteceu depois disso. Acordei com um pássaro a chilrear da parte de fora da janela. Nunca antes ouvira um som assim. De olhos ainda fechados vi a imagem de um diamante precioso. Se um diamante pudesse emitir um som, seria como aquele. Abri os olhos. A luz da manhã projetava alguns raios através das cortinas. Sem qualquer pensamento, eu sentia, eu sabia, que há infinitamente mais luz do que julgamos. A suave luminosidade coada pelas cortinas era o próprio amor. Vieram-me lágrimas aos olhos. Levantei-me e andei pelo quarto. Reconhecia o quarto e, no entanto, sabia que verdadeiramente nunca o vira antes. Tudo era fresco e imaculado, como se acabasse de ter sido criado. Peguei em várias coisas. Um lápis, uma garrafa vazia, maravilhado com a beleza e a vivacidade de tudo aquilo. Quando nós não vivemos no presente, nós não vemos realmente as coisas como elas são. Nós simplesmente passamos os olhos pelas coisas, mas não as vemos, não as analisamos, não as sentimos. Não estamos cá. Estamos no passado, perdidos nas memórias, estamos no futuro, ansiosos com o que vai acontecer ou não. Naquele dia percorri a cidade completamente estupefacto com o milagre da vida na Terra. Exatamente como se eu acabasse de vir a este mundo. Nos 5 meses que se seguiram, vivi ininterruptamente num estado de paz e contentamento profundos. Depois, esse estado diminuiu de intensidade, ou talvez assim me parecesse, por se ter tornado o meu estado habitual. Continuava a poder funcionar neste mundo, embora compreendesse que nada do que pudesse fazer acrescentaria fosse o que fosse àquilo que eu já possuía. Sabia, evidentemente, que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Só alguns anos mais tarde, depois de ter lido textos espirituais e passado algum tempo com mestres espirituais,
é que compreendi que aquilo que toda a gente procura já me tinha acontecido a mim. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite deve ter forçado a minha consciência a retirar-se da sua identificação com o eu infeliz e profundamente medroso, que não passa, no fim de contas, de uma ficção da mente. A retirada deve ter sido tão completa que o eu falso e sofredor sucumbiu de imediato, exatamente como se eu fosse um balão ao qual tivessem tirado o ar. O que restou depois foi a minha verdadeira natureza, a de um eu sou sempre presente. A consciência no seu estado puro, antes da identificação com a forma. Mais tarde, aprendi também a entrar naquele reino interior, intemporal e imortal, que eu percebera inicialmente como um vazio e a continuar plenamente consciente. Vivi estados de uma beatude e de um caráter sagrado tão indescritíveis que faziam até mesmo a experiência inicial que acabei de escrever parecer insignificante. Houve uma época em que, por algum tempo, fiquei sem nada no plano físico. Não tinha relacionamentos, nem emprego, nem casa, nem uma identidade socialmente definida. Passei quase 2 anos sentada em bancos de jardim num estado de intensa felicidade. Mas mesmo as mais belas experiências acontecem e passam. Provavelmente mais fundamental do que qualquer experiência é o sentimento profundo de paz que desde então nunca mais me deixou. Por vezes é muito forte, quase palpável, e os outros também o podem sentir. Outras vezes fica algures em plano de fundo, como uma melodia distante. Mais tarde, as pessoas vinham ocasionalmente ter comigo e diziam: "Quero isso que você possui. Pode dar-me ou mostrar-me como obtê-lo?" E eu respondia: "Você já o possui, só que não o consegue sentir porque a sua mente faz muito barulho." Foi essa a resposta que mais tarde se transformou no livro que o leitor tem agora nas suas mãos. Sem me ter dado conta, voltara a ter uma identidade externa, tornara-me um mestre espiritual. Por vezes não conseguimos distinguir o barulho mental dos nossos pensamentos mais íntimos. Tudo flui de uma forma tão natural que parece que tudo são pensamentos, tudo tem lógica. Parece que tudo tem lógica, parece que tudo tem um sentido e um motivo para ser. Mas nós conseguimos acalmar esses pensamentos, esse barulho mental. Conseguimos focar-nos simplesmente naquilo que é realmente importante. Basta vivermos no presente. Porque o passado já passou, não volta a acontecer e o futuro pode nem existir e dificilmente será da forma que idealizas dia após dia.